Tem uma frase lá no livro-texto que diz sobre regras para decisões. E aí ele tem uma parte que ele diz assim, ó: não é sábio deixar-te ficar demasiadamente preocupado com cada passo que dás. E isso é uma coisa que nos distrai muito, né? Quando a gente começa aqui a entrar em contato com o livro, entrar em contato com as lições, começa a entrar em ferramentas, né? Começa a participar, muitas vezes, de grupos, enfim, coisas que falem sobre um curso Milagres. E a gente ainda tem muito a tendência do fazer. Por quê? Porque quando a consciência chega, né, num curso Milagres, a gente pensa que é uma pessoa, né? Uma pessoa fazendo as lições, uma pessoa entrando em contato e lendo. E qual é a nossa busca aqui o tempo todo? É um fazer, né? A gente está o tempo todo querendo fazer. Como é que eu faço? Tá, mas como é que eu faço? Tá, então o que que eu tenho que fazer? O que que é esse fazer, né? O fazer aqui é essa busca da consciência de tentar existir, né? Ó, o que que eu tenho que fazer? Percebe que é sempre depois, ó. O que que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer. E aí parece que nunca é agora, ó. Parece que não é algo que é nesse instante. Assim, tudo tem que ser usado para esse instante. A nossa mente, quando a gente está ouvindo, a gente tá ouvindo com os ouvidos, né? Mas a gente está escutando, né? É a consciência que está com a atenção, seja num som, seja numa imagem, né? No que a gente pensa que é os olhos do corpo, mas é uma consciência ali, ó. E quando a consciência ela tá identificada com o corpo e a gente está tentando ouvir o outro, pensando que ele está passando uma mensagem de alguma coisa que tem que ser feita por um outro eu, então ele está dizendo alguma coisa, e aí eu olho para minha experiência aqui e eu fico assim, ah, tá, então ele tá falando sobre isso, e aí então eu tenho que fazer isso, então eu tenho que tomar essa decisão. Ah, tá, agora eu já sei como é que eu tenho que fazer. E isso é uma das coisas que, que mais me distraiu, assim, em todo esse percurso, é a ideia do fazer. Porque, olha essa frase, né? Não é sábio deixar-te ficar demasiadamente preocupado com cada passo que dás. O que que, o que que esse fazer faz? Como eu fico pensando aqui, ó, o que que eu tenho que fazer nas cenas, ó, eu tô nessa situação, aí eu fico pensando, como é que eu faço? Será que eu posso abraçar essa pessoa? Será que eu falo isso? Será que eu não falo? Será que eu é, ajo assim, né? Será que eu tomo essa decisão? O tempo todo a consciência, ela fica aqui, ó, nesse lugar de que o que que eu tenho que fazer? E nesse lugar, a consciência, ela não tá descansando na realidade, ela não tá colocando uma certeza de existir como Deus. Ela tá pensando que tem alguma coisa para ela fazer na forma para alguma coisa mudar depois. Então é como se assim, a percepção corrigida, ela não é agora. Não é agora que eu descanso aqui, ó. Nada real pode ser ameaçado. Então deixa eu olhar só o que está se apresentando aqui, né? O que que é, sei lá, qual é a historinha na cabeça que está sendo contada. Então, isso é o que eu tenho que usar, ó. Se tem uma historinha, sei lá, tô pensando, que nem eu aqui, né? Vejo várias vezes, tem historinhas de, sei lá, de me ver de uma forma assim, eu falando para muitas pessoas, como eu já vi, né? Ah, eu conversando com as pessoas, então, o que que tá por trás dessa historinha? Por trás dessa historinha, né, tem ali, eu vejo aqui, que é esse senso de inferioridade, é esse senso de ser algo sem valor, então a consciência ela faz um oposto de uma imagem, assim, da Júlia falando para as pessoas e e as pessoas, sabe, numa sensação de que isso é muito importante, isso que eu tô falando é importante, então, qual é o autoconceito que tá ali por trás? É uma certeza de algo ser algo sem valor, ser algo inferior que nesse momento tá tendo ali um valor, né? Tá recebendo um valor através daquilo. Então, esses pensamentos são crenças, né? Não sou eu pensando, são crenças e a crença ali, ela tá ali, ó. E o que que eu vou fazer com isso? É isso que eu tenho que usar, ó. Nossa, olha o quanto eu, né, penso ali que tem um eu aqui para ter valor através de outras pessoas. A mesma coisa nas cenas, né? Quando a gente tá diante das pessoas, o que que eu tô sentindo, né? Eu tô sentindo uma irritação, tô sentindo uma raiva, tô tô sentindo uma, sei lá, uma frustração, algo que eu queria ter me posicionado de uma forma, e aí eu sinto que eu não falei certo, ou sei lá, vem um senso de erro, né? Não importa o que seja, ou uma ideia de que algo foi muito legal, né? Uma satisfação, né? Que nem eu vejo várias
várias coisas assim com a Sol, né? Tem horas que tá ali e eu, né, tem a raiva, tem a irritação, vem o convite, e aí vem esse lugar assim, ó, isso é a ferramenta, né? Eu não, o que que eu tenho que fazer com isso? É olhar o que eu tô sentindo aqui, o que tá por trás disso. Da mesma forma, quando eu tô numa situação que parece boa, não importa o que seja, né? Daqui a pouco, por exemplo, vai ser aniversário dela lá na casa da minha sogra, e aí vem convite, assim, né, de pensar assim, ai, como é que eu tenho que me posicionar diante das pessoas, não sei o que, ó, vem uma historinha, mas quem é, quem é esse que tá pensando já o que que tem que fazer lá se nem chegou ainda, ó, eu tô aqui, eu nem fui ainda, e aí já tem uma historinha sendo contada aqui de tipo, ai, sei lá, né, e se a pessoa pergunta tal coisa, se não sei o que, ó, isso tá o tempo todo mostrando certezas que eu tenho sobre mim. Então, aonde está o que que eu tenho que fazer? Agora, nesse instante presente, né? Enquanto tu me escuta, a mente pode já estar divagando em outras coisas. Ela pode estar pensando no daqui a pouco, pode estar pensando no ontem, pode estar pensando em momentos a seguir, não importa. A ferramenta é agora. E é por isso que quando a gente está escutando alguém, se a gente está o tempo todo ali, se tu perceber assim, ó, enquanto tu escuta a outra pessoa, principalmente quando é exemplos, quando alguém tá trazendo um exemplo de alguma coisa, e tem uma sensação assim, ó, de espera, de busca, de expectativa, e é uma sensação mesmo, assim, ó, como se aquilo estivesse te levando para algum lugar que tu não tá ainda. É como se aquilo estivesse sendo um lugar de esperança, assim, nossa, agora eu vou ter a resposta definitiva do que eu tenho que fazer. Como que eu tenho que me posicionar diante das pessoas? Agora eu vou entender isso. E enquanto a gente fica tentando entender alguma coisa para saber como é que faz, a gente perde esse instante aqui de descansar na realidade, que por isso que é só uma aceitação, né? Não é uma coisa que precisa ser aprendida, feita. Não importa, não tem nada que tenha que ser feito, tem que ser aceito só. E aí, essa parte, né, do livro, o texto ali que trouxe sobre decisões, ele fala que as decisões são contínuas. Sim, a gente está o tempo todo tomando decisões, ó. Não é sempre que sabes quando as estás tomando. Então, a gente está o tempo todo tomando decisões aqui no mundo, né? A decisão é mental, né? E a gente expressa isso aqui através do comportamento. Então, a gente está o tempo todo tomando decisões, mas o que são essas decisões? É a decisão de identificação, né? Ou eu tô me vendo aqui nessas historinhas mentais e aí eu tô me vendo a partir de um corpo, isso aqui é a minha vida, ou eu tô me reconhecendo a imagem e semelhança de Deus e usando esses falatórios, essas emoções, essas coisas, só como uma lembrança, assim, ó. Usa isso pra lembrar que eu não sou isso, que tem muito uma identificação, né? Olha o quanto eu acredito que eu sou um corpo, acredito que eu sou essa pessoa, mas é isso que eu tenho que usar para lembrar que eu não sou. Então, ele fala, ó, mas com um pouco de prática, com aquelas que reconheces, começa a se formar um padrão que te conduz através do resto. Então, no momento em que tu percebe uma decisão que tu tomou ali, ó, nesse exemplo, né, de ver a mente indo para um lugar de se vangloriar aqui, de se achar. Tu vê que naquele instante tu tomou a decisão, então, ó, tu já sabe como se posicionar diante de outras histórias mentais que podem vir e tu lembrar assim, o que que eu penso sobre mim aqui diante disso? Então, outras decisões vão sendo tomadas, só que não dá para ficar medindo cada coisa assim, sabe? Ai, o que que eu tenho que fazer aqui? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Eu me lembro de pensar assim, até de abraçar sol, assim, sabe? De fazer coisas, de falar coisas para outras pessoas. É como assim, eu não posso falar isso, senão eu vou estar confirmando crença. Ó, se eu falar isso aqui para essa pessoa, eu vou estar confirmando crença. Mas onde que está a minha atenção na questão de existência, assim, ó, na questão de lembrança de que isso aqui é um sonho e que isso aqui a vida não está acontecendo entre essas imagens aqui, ó. A percepção, ela tá muito de que sim, tem ali duas pessoas, e agora essa pessoa que tá fazendo um curso de milagres precisa saber como é que se posiciona diante daquela outra. Então, isso não é o descansar em Deus, né? Isso não é reconhecer a minha verdadeira identidade. A minha identidade é essa aqui que agora faz um curso de milagres e
precisa fazer alguma coisa diante dos outros, né? E aí a lição de hoje, ela fala sobre isso, ela fala sobre essa identidade. Hoje é a lição 229 e o título dessa lição diz assim: o amor que me criou como... Não. O amor que me criou é o que eu sou. E aí diz assim, ó: busco a minha própria identidade e a encontro nestas palavras. O amor que me criou é o que eu sou. Agora não preciso mais buscar. O amor prevaleceu. Ele esperou tão quieto a minha volta para casa que não me afastarei mais da santa face de Cristo. E tudo o que olho atesta a verdade da identidade que eu busquei perder, mas que o meu Pai manteve a salvo para mim. Então, ó, e tudo o que eu olho atesta a verdade da identidade que eu busquei perder. Então, não importa o que eu veja, não importa o que esteja ali na minha frente, ó, eu determino a forma como eu vejo isso. Ou eu tô vendo a existência a partir de imagens, ou eu tô vendo a existência a partir da realidade. Então, o fazer aqui, ele é secundário, da gente sentir cada coisa ali, né, cada momento, sentir, porque não tem um certo e um errado, né? Agora, um padrão de comportamento, assim, então, toda vez que estiver isso aqui, eu tenho que agir dessa forma aqui, ó. Não existe uma receita, por isso que a gente não pode querer receita, querer que alguém diga assim pra mim, ó, tu tem que fazer isso, 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 que é isso que a gente espera, né? O comodismo aqui, o senso de impotência e de vítima, ele quer que alguém diga assim, ó, meu filho, vai lá e eu vou te dar um livro agora, como fazer no comportamento, como atuar com os seus filhos, como atuar sendo mãe, sendo pai, sendo esposa, né? Não tem essa receita, por isso que é tão, nesse sentido, é individual o processo, porque o que para mim aqui, numa cena, a outra pessoa se posicionaria de um jeito, eu tenho que me posicionar de outro jeito, porque eu tô experimentando outras coisas e acreditando outras coisas sobre mim. Assim como aquilo que tá ali na frente, aquela outra pessoa, ela tá representando um outro conjunto de crenças. Então, pode ser que num momento seja abraçar e no outro momento não abraçar, mas eu preciso saber o que que eu tô, como eu tô vendo o existir ali, como que eu tô me vendo através daquela cena, para saber então a decisão que eu tomo. E a gente isso só fica claro quando a gente está descansando na realidade. Quando a gente não está descansando, é esses momentos que a gente fica assim desnorteado e parece que eu não sei qual a decisão que eu tenho que tomar. Então, ele diz aqui, ó, e tudo o que eu olho atesta a verdade da identidade que eu busquei perder, mas que o meu Pai manteve a salvo para mim. Pai, ofereço-te a minha gratidão pelo que eu sou, por teres mantido a minha identidade intocada e sem pecado, em meio a todos os pensamentos de pecado que a minha mente tola inventou. E obrigado por me teres salvo desses pensamentos. Amém. Então aqui parece que é uma oração, né, a algo externo, mas a gente precisa lembrar que isso são sempre símbolos para a consciência usar essa ideia de que essa aceitação, né, de que, ó, a realidade nunca mudou. Então, eu posso reconhecer ela nesse instante. Então, não tem nada que eu preciso fazer. Não tem um lugar que eu precise chegar ou retornar. É a consciência aceitando nesse instante aqui, ó. O que estiver se apresentando é uma oportunidade para a consciência lembrar que o que está aqui é Deus e não qualquer outra coisa que possa ter uma aparência de existência. Então, esse é o convite desse vídeo, dessa lição de hoje, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!